360 graus. Ontem, diante de um Congresso esvaziado, já no final da sessão do dia, a mais bolsonarista de todos as parlamentares que apoiam o governo, a deputada Bia Kicis, plantou a semente que fará nosso sistema eleitoral, um dos mais modernos e seguros do mundo, recuar de volta ao passado. Ela conseguiu o sinal verde para instalar, já a partir de hoje, a comissão que vai debater a volta do voto impresso, prevista na proposta de emenda à Constituição 135/2019, cuja autora é a própria Bia Kicis. De acordo com a PEC, as urnas eletrônicas continuarão a existir, mas serão acompanhadas de voto impresso, a ser depositada em uma urna física, que serão auditados. A volta do voto de papel é um desejo antigo do presidente Jair Bolsonaro, que sempre lançou desconfiança sobre as urnas eletrônicas. Ele, cuja aprovação popular caiu para a casa de 24%, a menor desde que chegou ao poder, acredita que o voto impresso o manterá no cargo de onde só sairá, segundo ele, se Deus quiser. O Criador pode todas as coisas e move céus e terra. De fato, pode até ressuscitar supostos defuntos políticos, como os bolsonaristas julgavam ser o caso de Lula, abatido por decisão imparcial do ex-juiz Sérgio Moro. Olha, teve início a audiência da CPI da Covid, que houve o ex-gerente-geral da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, atual presidente da empresa para a América Latina. O que Murilo tem a dizer está sendo considerado muito importante para os objetivos da comissão. Afinal de contas, o que se pretende descobrir é uma possível responsabilidade do governo federal pela não contratação de vacinas em tempo suficiente para que vidas tivessem sido salvas no país. Nesse sentido, o presidente da Pfizer é considerado como fundamental, já que, segundo a imprensa, a empresa teria feito ofertas de vacinas ao Brasil ainda em 2020, o que, na visão de senadores, o teria feito a diferença no combate à pandemia no Brasil. Essa expectativa é muito grande em relação ao andamento dos trabalhos da CPI da Covid. Evidentemente que a gente já percebe que há elementos, não é, para desdobramentos futuros de situações aí que chegaremos aonde as pessoas já têm pelo menos um conceito do que existe hoje em nosso país. Essa quantidade de mortes ocorreram, infelizmente, por força de omissões que nós estamos acompanhando. Não sou eu que estou dizendo, mas as pessoas que já foram, nesse momento, interpeladas ou inquiridas na Comissão Parlamentar de Inquérito que está sendo realizado pelo Senado da República. Décio, isso me preocupa bastante e certamente preocupa a todos os brasileiros, porque a gente percebe, não é, que poderíamos hoje, não é, talvez não estarmos aí numa situação confortável, porque essa pandemia veio, não foi para confortar ninguém, mas na realidade fazer vítimas e deixar famílias destroçadas. Mas poderia estar nesse momento, não é, com menos vítimas, né, por conta dessa pandemia, se o governo tivesse olhado com um ar justamente de risco, de perigo, não é, de uma catástrofe, não é? Porque isso é uma catástrofe quando se levar em consideração mais de 400 mil mortes em apenas um ano, não é, de pandemia. Não é? É uma verdadeira guerra armada, mísseis, não é? Parece que foram jogados em nosso país, não é? Em nosso planeta. Só uma comparação. Nessa guerra que está havendo agora entre Israel e a Palestina, entre o Hamas, grupo islâmico, e o exército israelita, você pode pegar o número de mortes
que... Não chega nem um terço. Por exemplo, eu vi lá no primeiro dia que morreram 35 pessoas. Olha, 35 pessoas é o que morre na Paraíba por causa da pandemia. Pois é. É como se estivesse despejando foguetes e mísseis, né? Bombas. Não, aqui é como se tivesse, digamos assim, 3 tsunamis, né, de uma vez só. O único resultado possível, se houver seriedade dessa CPI, é a responsabilização do governo por tantos equívocos, por tantas omissões. Eu acho que é daí que vem o desespero, né, de Bolsonaro tentando tumultuar os trabalhos, desacatando os integrantes da CPI, porque o próprio Flávio Bolsonaro, em janeiro, me parece que em janeiro ou foi dezembro, não, acho que foi dezembro, gravou uma conversa com o presidente da República em que ele dizia que não iria comprar vacina, porque não precisava, já que a pandemia estava no final. Quantas vezes eu acho que existe uma fartura de provas nas redes sociais, existe com certeza, não acho, com certeza existe, de declarações do presidente dizendo que não compraria vacina. Ora, não compraria a vacina da China, a vacina do Dória, não compraria vacina nenhuma, porque os laboratórios não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais, porque a pandemia já estava indo embora, porque isso era um assodamento. Não que ele tenha usado essa palavra, porque não faz parte do repertório do presidente da República, mas ele disse não várias vezes a vacina publicamente. Inclusive, um desses episódios foi muito vexatório para o então ministro Pazuello, porque Pazuello disse no próprio Congresso Nacional que estava fechando um acordo com o Butantan e Fiocruz para comprar a Coronavac, abastecer os estoques do Ministério da Saúde com a Coronavac. E dia seguinte, diante daquele cercadinho que Bolsonaro gosta tanto de visitar, porque ali só tem apoiadores dele, chamando ele de mito, ele disse, não, quem manda no governo sou eu, no meu governo ninguém vai comprar vacina coisa nenhuma. Então a responsabilidade disso, a omissão, os equívocos cometidos pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, estão postos de forma farta. Amanheceu hoje a Polícia Civil nas ruas, né, com a operação intitulada Operação Latrol, com 40 mandados de prisão e que desbaratou um grupo criminoso que atuava direto do presídio, né? Nessa operação tenta alcançar também alguns servidores públicos do Estado, esses lotados de segurança pública, não, como é o nome do sistema penitenciário, né? Na pasta do sistema penitenciário seriam agentes penitenciários que estariam facilitando principalmente o envio de eletroeletrônicos para dentro dos presídios. E aí a Polícia Civil conseguiu prender muita gente hoje e desbaratar esse grupo criminoso, né? Inclusive a Operação Latrol se dá porque o nome do principal investigado, né, do criminoso que estava no PB1, se chamava Latrol, né? Um apelido aí relacionado a crimes de latrocínio, né? Aquele assalto seguido de morte, seguido de execução. Então, a Polícia Civil fez um bom trabalho, graças a Deus, faça chuva, faça sol. Hoje, literalmente, né? A polícia está trabalhando. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho um destaque agora político, né? Está em Brasília uma turnê de prefeitos lá na capital federal. E para fortalecer a pré-candidatura ao Senado do deputado federal Efraim Filho, anunciou hoje, nessa quinta-feira, a prefeita de Mamanguape, a prefeita Eunice, e também a sua filha Daniele Rodrigues, que é a presidente do Republicanos Mulher na Paraíba. Ontem o Campinense mais uma vez, mesmo o Botafogo com plantel superior, mas o placar foi 1-1, foi um placar bom para o Botafogo, porque ir na Campina Grande é um clássico, trazer o empate, o Campinense fez 1-0, e no segundo tempo o Botafogo empatou, como se diz, 1-1. Botafogo atualmente agora é o líder absoluto do Campeonato Paraibano com 11 pontos. Em segundo lugar está o Campinense com 8 e em terceiro 13. Nesse final de semana o Botafogo vai jogar na cidade de Patos, vai visitar o excelente gramado do estádio José Cavalcante, enfrentando o Nacional da cidade de Patos. Espero que as nossas autoridades compreendam um pouco mais e não retirem e não punir mais uma vez
a cidade de Patos, que muita gente, inclusive, esperando. Eu sei que é um jogo sem público, mas a coisa melhor do mundo é um time jogar onde ele treina, onde se prepara. Nós vamos ter nesse final de semana esse jogo, o Botafogo enfrentando o Nacional de Patos, lá na nossa querida cidade de Patos. Ontem, em busca de recursos para a pasta da educação, e faz um resumo do que já conseguiu articular, com quem já conseguiu sentar lá no Distrito Federal. Eu e a assessora técnica Érica da CEPLAN, nós fomos recebidos no FNDE pelo assessor técnico Anderson Sampaio, onde nós discutimos as obras inacabadas, tentando encontrar soluções e caminhos para o andamento dessas obras. Também discutimos novos recursos e termos de compromisso para a nossa cidade, para o nosso município. Logo em seguida, nós fomos recebidos por Gabriel Medeiros Vilar, que é o diretor de gestão, articulação e projetos educacionais, e também por Adalto Marcolino Fernandes Júnior, que é o secretário executivo de representação institucional da Paraíba aqui em Brasília, onde nós discutimos ações que estamos promovendo em nossa rede municipal de Conde. E o diretor logo se colocou à disposição para o incentivo de recursos para os nossos projetos que estamos desenvolvendo em nossa rede educacional. Mostra sobre essa informação da imunização de pessoas em situação de rua. Exatamente, começa hoje, pessoal de rua, população estimada entre 1.200 e 1.300 pessoas. Nós vamos colocar um ônibus à disposição para também percorrer alguns lugares. E vamos sim no restaurante, onde a gente vai dar refeições, fazer essa vacinação, muito importante, porque são pessoas vulneráveis, com déficit proteico, alguma coisa a mais de doença, às vezes são fumantes. Ou seja, é uma necessidade, está no Plano Nacional de Imunização, e vamos sim vaciná-los com todo amor, com todo carinho. Nós temos o cadastramento da secretaria, e vamos sim ao local onde eles estão, porque é uma população carente, entendeu? Uma população realmente que a gente não queria ter essa obrigação de vacinar por elas não existirem, mas estamos num país chamado Brasil e as pessoas sim, elas serão vacinadas hoje, se Deus quiser. Estamos esperando chegar mais vacinas, independente de chegar mais vacinas ou não, nós iniciaremos sim a vacinação de professores que têm os D1 em disponibilidade. E vamos fazer isso obedecendo rigorosamente, sem deturpação nenhuma, do Plano Nacional de Imunização. Ele cabe uma interpretação, o plano, uma interpretação médica, e estamos seguindo rigorosamente. Deturpação disso aí é só querer criar problema onde não existe. 360 graus.